Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente mergulha num tema super denso, fascinante e, por que não dizer, polêmico da psicanálise: inveja e gratidão, da Melanie Klein. Um clássico absoluto. E que gera discussão até hoje. Exato. E para essa conversa, a gente se baseou, olha, numa coletânea bem rica de textos de vários analistas importantes que revisitaram essa obra. Nomes como Michael Feldman, John Steiner, Ignay Sodré. Thierry Guignard, Alessandra Lema, Irma Berman-Pick, Robert Caper, H. Shmuel Ehrlich, Peter Fonagy, Edna O'Shaughnessy. Isso, Penelope Palmer, Howard Smith, Ronald Britton, Hannah Weiss, enfim, uma turma de peso que pensou sobre o legado da Klein nesse ponto específico. Uma diversidade de olhares, né? Que enriquece muito. Com certeza. E a nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar um pouco essas ideias, entender melhor o que a Klein quis dizer com inveja e gratidão lá na origem do desenvolvimento psíquico. E como esses conceitos foram, elaborados, debatidos, criticados e, claro, aplicados na clínica ao longo do tempo. Isso. A gente sabe que nosso público aqui tem muitos profissionais, estudantes de saúde mental, neurociências, então a ideia é ir fundo mesmo na teoria e na clínica. Ok, vamos nessa. Vamos lá. Para começar, é bom situar um pouco Inveja e Gratidão, o livro de 1957. Ele foi, talvez, a exposição mais detalhada da Klein sobre o instinto de morte em ação. E causou um rebuliço na época, né? Muito. Principalmente pela ênfase na inveja como algo constitucional, quase que inato. Muita gente questionou se não se dava pouca importância aos fatores externos, à experiência real do bebê com a mãe. Essa tensão entre interno e externo, um tema recorrente. Sempre. Mas o que é fascinante e que a Klein defendeu com muita força é como essa inveja primária estaria ligada à luta entre os instintos de vida e de morte. E o palco principal dessa luta seria a relação com o seio materno. O seio como a fonte de tudo, né? Vida, nutrição, satisfação. Exato. E a premissa da Klein é que a inveja ataca justamente essa fonte de bondade. Não por ela ser frustrante às vezes, mas porque ela é boa. É a bondade que se torna de alguma forma intolerável para o bebê muito invejoso. Isso é contraintuitivo, né? Atacar o que te faz bem. É radical. A ideia é que esse ataque impede o bebê de internalizar uma experiência boa de forma segura, de construir aquele objeto bom interno, que seria a base para a esperança, para a confiança no mundo em si mesmo. Entendi. Então vamos detalhar um pouco mais esses conceitos fundamentais da Klein. A inveja primária. Como ela descreve isso exatamente? Bom, para Klein, e a Priscilla Hoff resume bem isso, a inveja é essa manifestação muito primitiva de impulsos destrutivos, oral sádica, anal sádica, ligada diretamente ao instinto de morte. Não é só querer o que o outro tem, como no ciúme, por exemplo. Não, é mais fundamental. É querer estragar a própria fonte do bem, o seio, justamente porque ele é bom, porque ele gratifica. É como se a existência de algo bom e separado fosse uma afronta insuportável. Robert Caper fala disso também, dessa natureza aniquiladora. E a gratidão entra como? Como o oposto disso. Sim, a gratidão seria a capacidade de apreciar essa bondade, de reconhecer o seio ou o cuidador como fonte de vida e prazer, e de conseguir internalizar essa experiência. É a gratidão que permite ao bebê e depois ao adulto construir um mundo interno mais seguro. Então a gratidão seria o que ajuda a mitigar a inveja, a lidar com ela. Exatamente. Klein via a gratidão como essencial para isso. Edna O'Shaughnessy e Peter Fonagy também ressaltam a importância dessa capacidade de ser grato para um desenvolvimento saudável. É o que permite elaborar as frustrações sem sucumbir à destrutividade. E como isso se liga às famosas posições esquizoparanoide e depressiva? Totalmente ligado. Na posição esquizoparanoide, o bebê lida com a ansiedade dividindo tudo em muito bom e muito mal. É a cisão, o splitting. Se a inveja é muito forte, essa cisão fica mais difícil, mais confusa.
O objeto bom é atacado e estragado, então fica difícil separá-lo claramente do mal. Fica tudo meio misturado e persecutório. Isso. E aí a passagem para a posição depressiva, que é onde o bebê começa a integrar esses aspectos bons e maus do objeto e de si mesmo, reconhece a dependência e a ambivalência, essa passagem fica muito mais complicada. A culpa fica mais persecutória do que depressiva e a capacidade de reparar os danos reais ou fantasiados fica prejudicada. Palmeia discute bem essas dificuldades. Faz sentido, mas voltando àquela polêmica. Inato versus experiência. A Klein realmente minimizava o papel do ambiente? Muito no constitucional, na força dos instintos, mas ela não ignorava a realidade externa. Ela mesma dizia que uma mãe boa o suficiente ajudava o bebê a lidar com a inveja. O debate é mais sobre o peso relativo de cada fator. E como outros autores se posicionaram nisso? Muitos ponderaram de forma diferente. A Alessandra Lema, por exemplo, enfatiza como experiências de privação real podem intensificar a inveja. Penelope Palmer contrasta Klein com Winnicott, que dava muito mais peso à capacidade de holding da mãe ao ambiente facilitador. Winnicott e o foco na dependência absoluta, né? Isso. Para ele, falhas ambientais muito precoces seriam mais determinantes. Irma Brenman Peake também explora como a capacidade da mãe de conter as projeções do bebê é crucial. Por outro lado, autores como Fona de Ehrlich tentam integrar mais. Fona traz a genética, a teoria do apego. E o Ehrlich? Ouvi falar de uma distinção que ele faz. Sim, o Shmuel Ehrlich propõe duas dimensões. A do fazer, ligada às pulsões, à separação, onde a teoria da inveja de Klein se aplicaria mais diretamente. Ok. E a dimensão do ser, mais ligada à experiência de unidade, talvez até pré-natal, que seria mais dependente da capacidade do ambiente, da sintonia com o objeto. É uma tentativa interessante de conciliar diferentes perspectivas. Entendi. Então não é uma questão de ou um ou outro, mas de como esses fatores interagem. Exato. E clinicamente o que a gente vê são os efeitos dessa interação. E, como a Hoff bem aponta, muitas vezes o problema maior não é nem a inveja em si, mas as defesas que a pessoa constrói para não sentir aquela dor, aquela humilhação associada à inveja. E essas defesas, elas podem ser bem destrutivas, né? Podem ser terríveis, porque elas distorcem a realidade, atacam os vínculos, impedem o crescimento. É um paradoxo. Para evitar a dor da inveja, a pessoa acaba se prejudicando ainda mais. Vamos explorar um pouco essas defesas, então. Quais são as mais comuns, ou as mais problemáticas que a Klein e seus seguidores descreveram? Bom, a própria cisão, splitting, que mencionei antes, quando se torna muito rígida e exagerada, a negação da realidade, da dependência, a idealização. Idealização como defesa contra a inveja. Como assim? Sim, pode parecer estranho, mas a idealização maciça de um objeto pode ser uma forma de negar qualquer frustração, qualquer falha, qualquer separação dele. Só que essa idealização frágil gera muita ansiedade persecutória, porque a realidade sempre ameaça desmenti-la. Capper e Guinard falam sobre isso. E a identificação projetiva. Essa é clássica kleiniana. Fundamental. É aquele mecanismo onde partes indesejadas do self, como a própria inveja, a agressividade, são inconscientemente projetadas no outro, que é então sentido como sendo invejoso, o agressor. E a pessoa tenta controlar o outro para controlar essas partes projetadas? Exatamente. Ou numa vertente mais narcísica, como descreve Lema, a pessoa se identifica projetivamente com um objeto admirado, sentindo que possui as qualidades dele ou que é ele. É uma forma de negar a falta e a inveja, mas é uma fusão que impede o desenvolvimento. Steiner também trabalhou muito sobre isso. E aquelas organizações patológicas ou narcísicas que você mencionou antes, do Rosenfeld e do Steiner? Isso. São estruturas defensivas mais complexas, como refúgios psíquicos. A pessoa se retira para dentro de uma organização mental, onde a separação do objeto, a dependência e a inveja são negadas. Há uma espécie de fusão onipotente com um objeto idealizado. E qual a diferença entre o narcisismo defensivo e o destrutivo? Britton fala disso, né?
Sim, o Britton, baseado em Rosenfeld, diferencia um narcisismo mais libidinal, que busca preservar o self e o objeto bom, de um narcisismo francamente destrutivo, ligado ao instinto de morte, que ataca qualquer vínculo, qualquer dependência, qualquer reconhecimento da alteridade. É o que Rosenfeld chamou de gangue interna. Steiner e Capper também exploram essas dinâmicas. Falando em ataques ao vínculo, Bion desenvolveu essa ideia, certo? Sim, Bion falou dos ataques ao elo, attacks on linking. Seriam ataques motivados pela inveja e pela agressão, não só ao objeto em si, mas à própria capacidade de ligação com o objeto, o vínculo mãe-bebê, o vínculo paciente-analista. Atacar a própria possibilidade de comunicação de entendimento. Exatamente. É um ataque à percepção, à capacidade de pensar, de sentir junto. Capper diferencia ataques histéricos e psicóticos ao vínculo. Sodré, Steiner, Weiss, Feldman, todos exploram como isso se manifesta na clínica. É como se uma parte do paciente não suportasse ver o analista pensando ou entendendo algo. Que outras formas de defesa a gente vê? Desvalorizar o objeto. Com certeza. A desvalorização, a denigração, estragar ativamente as qualidades reais do objeto para não ter que invejá-las. Hoff e Sodré falam disso. Se não é bom, não precisa invejar. E gerar confusão. Também. Fonad descreve como a confusão pode ser uma defesa poderosa. Se tudo é confuso, se bom e mal não se distinguem, a inveja perde seu alvo específico. É uma defesa primitiva, mas eficaz em evitar a dor aguda da inveja. Controle onipotente também. Sim, fantasias de controle total sobre o objeto, que obviamente interferem muito no teste de realidade. Fonad também menciona a projeção da inveja de uma forma mais, digamos, ativa. Manipular os outros para que eles sintam inveja de você. Interessante essa inversão. E não podemos esquecer das defesas maníacas, né? O triunfo, o controle e o desprezo. São defesas clássicas contra a dor da perda, da dependência e também da inveja. Feldman e Breman-Peak são referências importantes aqui. É aquela atitude de não preciso de ninguém, sou autossuficiente. E a erotização? Como ela entra nisso? Pode ser uma defesa bem complexa. Sodré e Weiss exploram como a sexualização excessiva pode servir para obscurecer a inveja, ou até mesmo usar a excitação como um combustível destrutivo. Breman-Peak também fala da erotização da crueldade em alguns pacientes. É uma área bem intrincada. Uau, é um arsenal defensivo bem impressionante e perturbador. Sim. Mostra a força do conflito e a engenhosidade, ainda que patológica, do psiquismo para lidar com essa dor fundamental que a Klein descreveu. Agora, tem uma questão que sempre me intrigou. Klein dizia que a inveja era essencialmente diádica, na relação com o seio. Mas ela mesma descreveu fantasias muito precoces sobre a cena primária, o casal parental. Como fica a questão da triangularidade? Excelente ponto. A Rolfe também levanta essa aparente contradição. Klein, em trabalhos anteriores a 1957, já falava da inveja oral do bebê em relação ao pênis do pai dentro da mãe ou ao casal combinado em coito. Parece que a formulação mais tardia da inveja como puramente diádica simplificou um pouco a própria complexidade que ela havia descrito. Então, a relação com o seio já teria um terceiro elemento implícito? Vários autores argumentam que sim. Joan Rivière, citada pela Sodré, já sugeria isso. A ideia de que a própria mãe tem seus objetos de amor, que o seio não é só do bebê. Ehrlich, também via Sodré, fala da bondade como uma terceira coisa, algo que transcende a díade. A capacidade da mãe de ser boa depende de algo além da relação imediata com o bebê. E como isso aparece na clínica? Essa inveja do terceiro? Aparece muito nos ataques ao vínculo terapêutico, como Bien descreveu. Muitas vezes o que se ataca não é só o analista, mas a relação entre o analista e a parte mais saudável ou dependente do paciente. É como se houvesse um observador interno, invejoso e crítico, que não suporta ver o paciente se beneficiando da análise. Atacando o casal analítico, por assim dizer? Exatamente. Sodré, Capper, Steiner, Weiss, Feldman.
Todos descrevem essa dinâmica. Uma parte do paciente parece sentir que o analista e a parte infantil que confia nele formam um casal que o exclui e aí ataca esse vínculo. E a fantasia da cena primária, o casal parental em gozo. Guinardo fala disso, né? O escândalo da sexualidade materna. Sim, Guinardo explora muito bem como a fantasia do casal parental unido num gozo contínuo, do qual o bebê se sente excluído, é uma fonte poderosa de inveja. Não só inveja do prazer, mas da criatividade, da capacidade de gerar vida, que está ligada à sexualidade dos pais. Breman Peake também aborda essa inveja da capacidade criativa do casal. E como diferenciar essa inveja triangular do ciúme? Klein mesma tentou, né? Sim, ela tentou diferenciar. O ciúme seria mais triangular, por definição. Eu amo X, mas Y também ama X. Ou X ama Y, então odeio Y. A inveja, para ela, seria mais diádica. Y tem algo bom que eu quero, então odeio Y e quero estragar o que Y tem. Mas na prática... é mais misturado. Muito mais misturado. Breman Peake fala de círculos viciosos onde inveja e ciúme se alimentam mutuamente. A inveja pode levar a sentimentos ciumentos e o ciúme pode intensificar a inveja do objeto ou do rival. É uma dinâmica bem complexa e difícil de desembaraçar na clínica. Certo. Falando em clínica, vamos aprofundar um pouco nas manifestações concretas. A gente já mencionou a reação terapêutica negativa, a RTN. Esse parece ser um palco privilegiado para a inveja. Sem dúvida. Freud já tinha falado da RTN, ligando-a principalmente à culpa inconsciente e à necessidade de punição. Mas autoras como Karen Horney e Joan Rivière, e depois Klein e Rosenfeld, trouxeram a inveja, a rivalidade e a ansiedade de aniquilamento para o centro da questão. Então não seria só culpa. A visão kleiniana é que a inveja é um fator crucial, talvez até mais fundamental que a culpa em muitos casos de RTN. É o ataque ao analista ou à análise por serem bons, por oferecerem algo que o paciente deseja, mas cuja recepção é sentida como humilhante ou aniquiladora. E como Rosenfeld descreveu essa dinâmica? Você mencionou ele antes. Rosenfeld detalhou uma luta interna muito interessante, entre uma parte narcísica onipotente que não suporta depender de ninguém e precisa sentir que controla tudo, e uma parte infantil, mais dependente e desejosa de ajuda. A RTN aconteceria quando a parte narcísica sabota o progresso para não ter que reconhecer a dependência ou a vitória do analista. Esse me lembra o caso do Mr. O, que o Feldman descreveu. É um exemplo bem vívido disso, né? Exatamente. O trabalho do Feldman sobre o Mr. O é fantástico para ilustrar a dinâmica momento a momento. Você vê ali a inveja crua da capacidade do analista de entender. E aí vinham as defesas maníacas. Isso. O paciente tentava triunfar sobre o analista, desqualificando a interpretação, mostrando que já sabia daquilo ou sentindo um prazer sádico em frustrar os esforços do analista. Mas aí... vinha a culpa. Uma culpa muito persecutória. Não uma culpa reparatória, mas um medo de retaliação, uma fantasia de que o analista agora estava enfraquecido, danificado e iria se vingar. O paciente acabava se identificando com esse analista supostamente ressentido e atacado. É um ciclo terrível. E outros autores deram exemplos clínicos semelhantes. Sim, vários. Steiner descreve pacientes que negam veementemente qualquer sentimento positivo em relação à análise, justamente quando algo bom está acontecendo. Breman Peake fala de uma paciente que idealizava a crueldade como forma de se proteger da própria vulnerabilidade e inveja. Howard Smith descreve círculos viciosos de punição mútua na transferência e contra-transferência alimentados pela inveja e pela culpa. Falando em ciclos viciosos e narcisismo destrutivo, tem aquele exemplo literário que o Britton usa, né? O reverendo Crowley. Ah, sim, do romance de Anthony Trollope. Britton faz uma análise brilhante da tríade orgulho, desespero e inveja nesse personagem. Ele conecta isso à melancolia, à culpa inconsciente e faz uma comparação poderosa com o Satã de Milton em Paraíso Perdido. A ideia de que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Uma recusa radical da dependência e da gratidão. Exatamente, uma manifestação extrema do narcisismo destrutivo, onde a inveja da bondade alheia leva a uma posição de isolamento orgulhoso e autodestrutivo. E a Hannah Weiss com a ideia de perversão romântica.
Como isso se liga à inveja? O trabalho da Weiss é fascinante. Ela descreve pacientes como a MZR que criam um universo mental onde o tempo e a realidade são negados. Pode ser um mundo idealizado, atemporal, ou um mundo de sofrimento eterno. E isso seria uma defesa contra o quê? Contra a dor da perda, da limitação, da separação, e também contra a inveja do objeto que pode viver no tempo, que pode mudar, criar, ter outras relações. A perversão romântica congela o tempo e a relação para evitar a angústia da realidade e da inveja associada a ela. A análise com esses pacientes é muito desafiadora porque eles tendem a transformar as interpretações do analista, a esvaziá-las de seu potencial de mudança. Entendi. E a inveja pode aparecer também na relação pais e filhos, mas no sentido inverso. A mãe invejando o filho. Sim, Guignard e Lema exploram essa dinâmica difícil. A inveja materna ou paterna em relação às potencialidades do filho, a sua vitalidade, a sua capacidade de despertar amor. Isso pode ter um impacto devastador no desenvolvimento da criança. Como assim? A criança pode sentir que sua própria existência, o seu sucesso, são perigosos para a mãe, que precisa se inibir ou se identificar com essa mãe invejosa, formando uma espécie de aliança inconsciente para não despertar a inveja dela. Lema descreve o caso da Mrs. E, que tinha muita dificuldade com a própria maternidade, talvez por conta dessa dinâmica internalizada. Isso se conecta com a compulsão à repetição. Aquela tendência a repetir padrões destrutivos. Totalmente. A compulsão à repetição, que Freud ligou ao instinto de morte, pode ser vista como uma resistência profunda à mudança, ao novo, ao crescimento. E a inveja é um motor poderoso dessa resistência. Steiner, no caso do Mr. Y, descreve um paciente que negava sistematicamente qualquer vínculo ou dependência do analista, repetindo um padrão de isolamento e autossuficiência defensiva. Havia também um repúdio ao feminino, entendido como receptividade e dependência, que ele não suportava. E tudo isso, claro, reverbera na contratransferência do analista, né? Deve ser muito difícil lidar com esses pacientes. Extremamente. O analista pode se sentir constantemente atacado, invalidado, sugado, idealizado e depois desvalorizado, odiado. Pode sentir a tentação de consertar o paciente à força ou pode ser provocado a atuar de formas que confirmem as projeções do paciente. Uma pressão imensa. Muita. A capacidade do analista de conter esses sentimentos intensos, a inveja projetada, a destrutividade, a confusão e de conseguir pensar sobre eles, metabolizá-los sem retaliar ou desistir é absolutamente crucial. Feldman, Steiner, Weiss, Schmidt, Guignard, Brenman-Pick, todos enfatizam a importância do trabalho com a contratransferência nessas análises. É um trabalho de Hércules, praticamente. Mas e a gratidão? Ela consegue romper esses ciclos? Existe espaço para ela emergir no meio de tanta destrutividade? Sim, felizmente existe. Edna O'Shaughnessy tem um trabalho lindo sobre isso. Ela observa que, às vezes, a gratidão pode até surgir antes da inveja se manifestar claramente na análise, como um reconhecimento inicial da ajuda oferecida. Mas como diferenciar a gratidão genuína de uma defesa? Você mencionou isso antes. Essa é a complexidade. O'Shaughnessy, Brenman-Pick e Sodré alertam para pacientes que enobrecem o analista, que o colocam num pedestal inatingível. Isso pode parecer gratidão, mas na verdade serve para manter o analista à distância, para negar a própria inveja ou a dependência sentida como humilhante. Então, qual seria a gratidão genuína? O'Shaughnessy descreve, no caso do Mr. M, uma gratidão que surge do reconhecimento da luta do analista para ajudar, da sua persistência apesar dos ataques, é uma gratidão que reconhece a separação, a alteridade e o valor real do que foi recebido. Não é uma fusão idealizada. E essa gratidão se liga à culpa. Sim, Klein já apontava essa interligação. A gratidão genuína permite o desenvolvimento da culpa depressiva, aquela que reconhece o dano causado ao objeto amado, pela inveja, pela agressividade, e motiva o desejo de reparar. Smith também explora essa conexão entre culpa e gratidão. Então, é a gratidão que abre caminho para a reparação. Em grande medida, sim, porque a gratidão, junto com o amor, ajuda a mitigar a inveja e a raiva. Permite que a pessoa tolere melhor a ambivalência, integre os aspectos bons e maus do objeto e de si mesma. É o estabelecimento de um objeto bom interno seguro, como Klein e Kapper enfatizam, que torna a reparação possível.
O'Shaughnessy tem um caso do Dr. Y que ilustra bem essa passagem da inveja para a gratidão e a capacidade de reparar. É um processo longo e árduo, imagino. Sem dúvida. Não é linear, tem idas e vindas, mas a possibilidade de transformação existe. Olhando agora para perspectivas um pouco diferentes, mas relacionadas, a gente mencionou o Winnicott. Como Palmier contrasta as visões dele e da Klein sobre esses primórdios? Palmier faz um contraste útil, Klein com foco mais interno, pulsões, inveja inata, instinto de morte, conflito intrapsíquico, Winnicott com foco mais na relação e no ambiente. Dependência absoluta, necessidade de holding, a mãe ambiente, o desenvolvimento do self verdadeiro a partir da resposta materna adequada ou do falso self se essa resposta falha. São ênfases diferentes, né? Sim. Embora ambos valorizem a relação inicial, o peso dado aos fatores internos versus externos difere. Winnicott talvez desse mais esperança na capacidade do ambiente de curar falhas precoces, enquanto Klein era mais cautelosa quanto à força da destrutividade inata. Mas não são visões excludentes. Muitos analistas hoje tentam integrar as duas. E aquela distinção do Ehrlich entre ser e fazer. Como ela se encaixa aqui? A proposta do Ehrlich é interessante porque ela tenta delimitar os campos. A dimensão do fazer seria da vida pulsional clássica, da busca por satisfação, da relação com objetos separados, aí a inveja, a rivalidade, a castração, a culpa edípica, tudo isso faria mais sentido. É o campo privilegiado da análise kleiniana. E a dimensão do ser? Seria uma dimensão mais primordial, talvez ligada a experiências de unidade, de continuidade de existência, que dependeria menos da satisfação pulsional e mais da qualidade da presença e da sintonia do objeto. Falhas nessa dimensão levariam a angústias mais existenciais, de desintegração, de não ser, e aí talvez a abordagem precisasse ser diferente, mais focada na capacidade do analista de ser com o paciente. Uma tentativa de mapear diferentes níveis de experiência e sofrimento. Exato. E de pensar que talvez diferentes referenciais teóricos sejam mais úteis para cada dimensão. E o Fonagy? Ele traz contribuições mais recentes, da genética, do apego. Sim, Fonagy tenta conectar as ideias kleinianas sobre constitucionalidade com a pesquisa genética moderna, que mostra como fatores genéticos influenciam a sensibilidade ao ambiente, por exemplo. Ele também usa a teoria do apego, especialmente o apego desorganizado, para pensar sobre os efeitos de falhas ambientais graves, relacionando isso com a dificuldade de mentalização e com defesas primitivas que lembram as descritas por Klein. E ele tem uma ideia interessante sobre a inveja como colonização. Sim, é uma metáfora poderosa. A inveja como uma tentativa de colonizar a mente do outro, de tomar posse do que é bom nele, destruindo sua autonomia. Fonagy também levanta a relevância social dessas ideias, pensando em como a inveja e a desigualdade podem impactar a saúde mental e a coesão social. Trazendo para um plano mais amplo, e o Howard Smith com os círculos viciosos de punição. Smith aprofunda a ideia kleiniana dos círculos viciosos, focando especificamente em como a punição do self do outro se entrelaça e se perpetua na dinâmica transferencial e contra-transferencial. Ele enfatiza a importância da análise momento a momento do que está sendo atuado, enacted, na sessão, para poder interromper esses padrões repetitivos de ataque e retaliação, muitas vezes movidos por inveja e culpa inconsciente. E por fim, o Guinar traz uma perspectiva sociocultural também, né? Sobre as mudanças na sociedade. Sim, o Thierry Guignard reflete sobre o impacto de mudanças como o aparente desaparecimento do período de latência, a imersão na realidade virtual, as novas configurações familiares. Ele se pergunta como isso pode estar afetando a forma como a inveja se manifesta e é elaborada hoje, e também como impacta a construção da identidade de gênero e a vivência do Édipo. São questões abertas, mas muito pertinentes. Muitas camadas, muitas perspectivas. É impressionante a vitalidade dessas ideias da Klein, né? Como elas continuam a gerar pensamento e debate. Totalmente. Acho que a recapitulação final é essa. A imensa contribuição da Klein foi colocar a inveja e a gratidão no centro do palco psíquico, como forças poderosas atuando desde o comecinho da vida. Mesmo que a gente discuta a intensidade, a origem exata.
A presença delas é inegável clinicamente. Exato. A complexidade desses conceitos e a riqueza das elaborações que vieram depois, como as que discutimos aqui, mostram a relevância contínua disso tudo. Para entender dinâmicas profundas de sofrimento, de resistência à mudança, de dificuldades nos relacionamentos, essas ideias são ferramentas indispensáveis. E iluminam desde quadros mais graves, psicóticos, até as nuances da transferência em análise de pacientes neuróticos, né? Perfeitamente. Mesmo com as controvérsias que sempre existiram, a questão do instinto de morte, a primazia do inato versus o ambiental, o trabalho sobre inveja e gratidão oferece um arcabouço conceitual e clínico que, sinceramente, é difícil de ignorar se a gente quer entender a fundo a mente humana. Com certeza. Bom, depois de toda essa exploração densa, fica aquela reflexão final, né? Aquela pergunta para a gente levar para casa e continuar pensando. Qual seria? Pensando em tudo isso que o Guignard e o Fonage apontaram. As mudanças sociais, a tecnologia onipresente, a maior compreensão da genética e da neurociência. Como será que as manifestações clínicas da inveja primordial e principalmente as defesas contra ela estão se transformando no mundo de hoje? Boa pergunta. Será que vemos mais defesas narcísicas, mais ataques ao vínculo mediados pela tecnologia, ou talvez novas formas de expressar ou de tentar lidar com essa força tão básica? E como nós, clínicos e pesquisadores, podemos continuar a refinar nossa escuta e nossa abordagem para dar conta dessas possíveis novas configurações? É uma questão fundamental, sem resposta fácil. Exige observação contínua, né? E a disposição de seguir pensando criticamente sobre nossas próprias ferramentas teóricas. Exatamente. Fica aí a provocação para todos nós. Muito obrigado por essa conversa tão rica e esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade de explorar esse tema tão fascinante.